Bom, o assunto aqui é da eletricidade, o potencial elétrico, o trabalho da força elétrica. A apostila ela não contribui muito no entendimento da demonstração, porque ele coloca as fórmulas bem diretas, soltas. A sequência que ele faz eu não gosto muito, porque ele começa com um assunto que lá na frente vem uma fórmula que vem explicar outra, então, mas mesmo assim eu vou seguir a sequência da apostila, mesmo que as fórmulas que vão apresentar não apareçam assim sem nenhuma conexão, mas elas têm conexão, tá certo? Então vamos lá, começar aqui nossa apresentação. Então, aqui ele vai colocar a primeira relação entre uma coisa chamada energia potencial elétrica e potencial elétrico. Diz assim, mas o livro já começa colocando isso sem dizer o que é potencial elétrico e o que é energia potencial elétrica, tudo bem? Mas lá na frente, a apostila de vocês vai conceituar isso aí, tá bom? Então imagine uma carga elétrica positiva, certo? Um ponto a uma certa distância D, e esse ponto ele tem uma coisa chamada potencial elétrico, que é uma definição que precisaria vir antes. Potencial elétrico, o livro já coloca energia potencial, mas tudo bem. Então, mas assim eu já vou adiantando. O que é um potencial? Deixa eu ver, alguém aqui tá... porque tem mais gente entrando na reunião. Ok. Então, o que é um potencial elétrico? É um nível de energia associado a cada ponto do espaço em torno da carga elétrica. Então, se esse ponto está próximo de uma carga elétrica, de um corpo eletrizado, então ele tem um potencial elétrico, tá bom? A gente representa potencial elétrico pela letra V, certo? Muito bem. Vamos aqui agora dar a fórmula, né, do potencial. O que é o potencial elétrico? É a energia potencial elétrica que uma carga Qzinho adquire quando colocada sobre um ponto próximo a uma carga fonte. Então, esse Qzinho, ao ser colocada num ponto que tem potencial elétrico, adquire uma energia potencial elétrica, e o valor do potencial é dado pela razão, ou seja, a divisão entre a energia potencial elétrica e o valor da carga elétrica colocada no ponto. Bom, essa é a formulazinha que o livro usa muito de forma direta, sem explicar muito o que é cada coisa, tá certo? Se nós multiplicarmos aqui... Você não já tinha dado essa aula, não? Oi? Não. Você não já tinha dado essa aula, não? Essa não. Ainda não passa agora, não. Não, vou passar, não. Eu estudei sem querer, foi não. Ótimo, então já vai. Essa aula aí, ela não foi dada. Seria naquela terça-feira que a gente já teve o que aí? Já foi a paralisação. É pra copiar. Rapaz, tira uma foto, você faz um print da página, tá? É mais rápido, não é não? Não, isso é melhor copiar quando tem memória pra isso, não. Até aqui é para copiar, existe. É mais fácil só depois mandar. O slide, eu vou mandar pra vocês hoje um... É o seguinte, quem tiver memória vai printando aí, depois vocês mandam. Pronto, eu posso mandar a aula pra vocês bem direitinho. Se vocês quiserem aí, eu não sei se dá pra mandar por aqui, arquivo. Fábio. É só mandar o slide. Pronto, é uma opção. Só aproveitando que eu já liguei o microfone, eu queria só que você, por favor, deixasse bem clara a diferença entre energia potencial e potencial elétrico, que eu acho que dá pra confundir, por favor. Pronto, é assim, ó. Potencial elétrico, ele é uma propriedade do ponto do espaço em torno de uma carga eletrizada, tá certo? Então, o que é o potencial? É um nível de energia. Então, vocês lembram lá do estudo do átomo, quando vocês estudam as camadas eletrônicas do átomo, K, L, M, né, aquelas camadas? Cada camada daquela, o elétron, ele tem um nível de energia, né? Necessariamente, pode um elétron não estar numa camada, mas a camada está lá e aquela camada corresponde a um certo nível de energia. Quando o elétron chegar naquela camada, ele vai adquirir a energia que aquele nível propõe, tá certo? Então, assim, há uma diferença entre potencial elétrico e energia potencial elétrica. O que é o potencial elétrico? É um nível de energia dos pontos ao redor da carga elétrica fonte. Então, cada ponto do espaço, mesmo que não tenha nada lá, devido à carga elétrica fonte, cada ponto do espaço tem um nível de energia, tá certo? Então nós chamamos isso de potencial elétrico do ponto. No entanto, quando eu coloco esse Qzinho aqui, olha para esse Qzinho aqui, ó, quando eu coloquei esse Qzinho em cima desse ponto, esse Qzinho adquire uma energia potencial elétrica. Mas por que o Qzinho adquiriu uma energia potencial elétrica? Porque é colocada num local que tem potencial elétrico. Se esse ponto não tivesse potencial, esse Qzinho não adquiriria energia potencial elétrica. Ok? Então, então, de quem é a energia potencial? É da carga elétrica que foi colocada no ponto. E de quem é o potencial? O potencial é do ponto, ou seja, de um ponto próximo a uma carga elétrica fonte.
ok? Então tem essa diferença aí. E aí, essa é a relação entre elas. A energia potencial elétrica do Qzinho, da carga de prova, ela é exatamente o valor da carga vezes o potencial elétrico do ponto no qual ela foi colocada. Certo? Então, vou avançar o slide, ok? Aqui ficou no meio, né? Mas deixa eu ver aqui. Energia potencial elétrica. Agora, por que eu estou colocando isso? Porque agora ele explica separadamente. O que a apostila devia fazer? Explicar primeiro separadamente cada coisa e depois fazer a relação entre elas. Só que agora ele vai explicando aí separadamente agora a energia potencial elétrica. Então, imagine aqui uma carga fonte, Qzão. Imagine aqui dois pontos próximos a essa carga fonte, um ponto A e um ponto B. Tá certo? E aí, cada ponto tem sua distância até a carga fonte. Distância do ponto A, distância do ponto B. Ok? Bom, agora imagine que eu coloque no ponto A uma carga de prova Qzinho. Tá certo? Bom, e ao ser colocada aqui, devido à natureza das cargas elétricas e sinais iguais, essa carga Qzinho vai receber uma força elétrica. Tá certo? Muito bem. Ao ser colocada lá no ponto B, esse mesmo Qzinho vai receber uma outra força elétrica, só que agora menor, tá certo? Por quê? Porque a distância de A da carga até o ponto B é maior. Quanto maior a distância, lembrem vocês que é menor a força, tá bom? Bom, então, o que é a energia potencial da carga Qzinho colocada no ponto A? Então, quando o Qzinho está no ponto A, qual é o valor da sua energia potencial elétrica? É dado por essa expressão. Mais uma vez, o livro não demonstra, tá bom? Vou deixar isso bem claro. Então, a expressão é essa, ó. K, que é a constante eletrostática do vácuo, vezes Qzão, que é o valor da carga fonte, vezes Qzinho, que é o valor da carga de prova, dividido pela distância do ponto A até a carga fonte. Então, essa é a fórmula de calcular a energia potencial elétrica de Qzinho quando ela está no ponto A. Então, tem a ver com o quê? Com a distância do ponto A e esses três elementos em cima. Como é que seria a energia da carga agora quando ela está lá no ponto B? Opa, a fadinha apareceu aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Energia potencial elétrica da mesma carga quando ela está no ponto B. Olha só, em cima é a mesma coisa. K, Qzão, Qzinho, ó. K, Qzão, Qzinho. Dividido só por quem? Agora a distância dB. Então, note que a distância dB aqui já é maior do que a distância dA. Então, quem vai influenciar aí a quantidade de energia que a carga recebe do ponto que tem potencial é a distância. Ela é quem vai determinar quanto de energia a carguinha vai adquirir. Quanto maior a distância para cargas positivas, certo? Para cargas positivas, quanto maior a distância, menor a energia que a carga vai adquirir. Ok? De forma geral, de maneira geral, deixa eu botar aqui a fórmula, ó. A energia potencial de uma carga elétrica, é dada por essa expressão de forma generalizada, ou seja, constante eletrostática vezes o produto das duas cargas, a carga fonte e a carga de prova. Isso não tem necessidade de chamar o Qzão de carga fonte não, e essa de prova não, a gente usa essa convenção. No entanto, se você já tiver duas cargas a uma certa distância, esse sistema de cargas tem uma energia potencial que pode ser calculada assim, tá certo? E aí, olha só. Oi. Fala. Tudo bem. A Cecília tinha tirado o microfone, mas já colocou. Muito bem. Então é o seguinte, e o que determina a quantidade da energia é essa distância entre as duas cargas, ok? Então essa é a forma da energia potencial elétrica. Vamos seguir. Potencial elétrico, que é agora, de novo, ele está explicando agora separadamente o que é o potencial elétrico. No slide anterior, a energia potencial elétrica. E ele começou fazendo logo a relação entre potencial e energia potencial. O que eu acho correto era fazer primeiro esse início separado dos dois conceitos para depois relacionar. Mas tudo bem, estou seguindo a apostila, certo? Então, potencial elétrico de um ponto, como eu disse a vocês, corresponde a um nível de energia. Imagine aqui uma carga fonte e aqui algumas, digamos, cascas esféricas imaginárias, né, com a carga no centro, né? Se você pegar aqui um ponto A nessa casca esférica, ele vai ter um certo nível de energia, né, devido à distância que ele se encontra até a carga fonte. Se você pegar um outro ponto B, né, ele vai ter um outro nível de energia, no caso agora menor, porque ele está a uma distância maior, tá certo? Então o ponto A está a uma distância dA, o ponto B está a uma distância dB. O ponto B está em outra casca esférica, né? Então cada ponto desse tem um potencial,
chamado potencial elétrico, e nós vamos representar o potencial pela letra Tem alguém V. com o microfone ligado e está atrapalhando. Quem é? É o de Rodrigo que tá só Tá vibrando. só vibrando. Pronto, Não, Tá tem uma dando coisa muita vibrando aqui. interferência. pronto, vamos resolver isso. Rodrigo, cadê turma? Deixa eu ver. Já falaram com ele? ouvidos no cu. Oi, menino, segura, esse jogo tá sendo gravado. Eu vou ter que editar isso. Bora. Tudo bem, daí eu resolvo isso depois. E aí, já resolveu, Rodrigo? Acho que já, né? Vou continuar aqui, ver se dá pra ver se não tem mais essa interferência. Ô, fofo ruim. Seguinte. E o ponto B, ele vai ter o quê? Um potencial elétrico. Deixa eu me concentrar aqui. Um potencial elétrico, também chamado de V, né? Então a gente vai chamar isso de VB, tá ok? Bom, então qual é a expressão do potencial de cada ponto? É essa, ó. O potencial de um ponto é dado pela expressão constante eletrostática vezes a carga fonte, que está aqui no centro, sobre a distância do ponto que eu estou calculando o potencial até a carga fonte, que eu estou chamando aqui no primeiro caso de dA. Potencial do ponto B, olha como a fórmula é a mesma. Apenas muda o quê? Aqui embaixo, ó, a distância. Mas vai ser o K vezes Q sobre a distância dB. Então, note que quanto maior a distância, menor vai ficando o potencial para uma carga, no caso, positiva, carga fonte positiva. Então, essa é a expressão de cálculo de um potencial elétrico de um ponto. Lembre, potencial elétrico é de um ponto. Ponto é uma definição geométrica, ou seja, um local no espaço, tá certo? Não há carga elétrica aí, apenas um ponto que tem um nível de energia chamado potencial elétrico. Muito bem, então de forma geral, vamos lá ver a fórmula do potencial aí, ó, chamando a fadinha aí de novo, né? V é igual a KQ sobre D de forma geral, tá certo? Então, é bom que vocês anotem, ou então olhem na apostila, a expressão de cada fórmula, porque cada uma tem uma particularidade, elas são parecidas, existe a fórmula da energia potencial, existe a fórmula do potencial e existe a relação entre energia potencial e potencial, tá certo? Então, o que é o potencial elétrico, que é representado pela letra V? KQ sobre D. Quando for energia potencial elétrica, que foi no slide anterior, é KQ, Qzinho, entre o Qzinho sobre D. Olha como é parecido. Basta botar um Qzinho aqui do lado, que isso aqui vira energia potencial. E a relação entre energia potencial e potencial elétrico é exatamente isso, é o potencial vezes o Qzinho, né? Vocês viram lá no primeiro slide, tá bom? A unidade de potencial, pessoal, a unidade de medida física é chamada de volts. Daí vocês conhecem os 220 volts, né? Uma pilha de 12 volts, então essa é a unidade de potencial elétrico, certo? Bom, o quilovolt é apenas um múltiplo que diz que cada 1 kV tem 1000 volts, então 5 kV, 5000 volts, então é apenas uma unidade que trazer um prefixo quilo quer dizer o quê? 1000, tá bom? Vamos para frente. Diagramas do potencial elétrico. Se a carga elétrica for positiva, entendam isso aqui, ó. Quanto a distância aqui, se eu for aumentando a distância nesse eixo, olha o que é que vai acontecendo com o gráfico do potencial. Ele vai diminuindo. Quer dizer o quê? Quanto maior a distância, menor é o potencial elétrico próximo a uma carga positiva. Então, se a carga é positiva, à medida que eu me afasto, o potencial elétrico nos pontos que vão se afastando, ficando mais distante da carga positiva, vai ficando o quê? Menor. Então, quanto maior a distância, menor o potencial elétrico do ponto relacionado a essa carga fonte. No entanto, se a carga for negativa, quanto maior a distância, maior o potencial vai ficando. Mas por quê, professor? Porque assim, se você tiver um potencial menos 20 volts e um potencial menos 10 volts, preste bem atenção, menos 20 e menos 10. Por que está negativo? Porque a carga fonte é negativa, por isso que o resultado ficou negativo. Mas aí dos dois, quem é o maior? O maior é menos 10. Por quê? Porque menos 10 em matemática é maior do que menos 20. Vocês lembram dos números negativos, como é que funciona. Por isso que, quando a carga é negativa, quanto maior for a distância, né, no caso aqui, maior vai ficando o potencial elétrico. Por que maior vai ficando? Porque nesse valor aqui eu tenho um valor negativo, nessa distância aqui eu já tenho um valor maior. Por quê? Porque eu estou nos números negativos, então o valor vai ficando cada vez maior, próximo aí, se aproximando de zero aí nas cargas negativas, ok?
Então, nesse caso, quando você está próximo de uma... Que é isso aqui, menino? Tá, ok. Tudo bem. Vou fechar aqui. Amei? Eu não sei o que é isso, não. Tudo bem. Vou fechar aqui. Bom, então, nesse caso aqui, quanto maior a distância, maior vai ficando o potencial se se tratar de uma carga fonte negativa. Ok? Vamos para frente. Potencial elétrico no campo de várias cargas. Isso aqui é legal, pessoal, porque você não precisa se preocupar, porque potencial elétrico é uma grandeza escalar, não tem nada a ver com vetor, certo? Então vamos lá, imagine um ponto P distante dessas três cargas, né? Deixa eu tirar aqui do meio, assim. Então nós temos aqui a distância D1 para a carga 1, a distância D2 para a carga 2 e a distância D3 para a carga 3, tá ok? Opa, tem uma mãozinha aqui. Muito bem. O que é que eu faço aqui? Me ajude aqui. Eu clico, ativar, né? Levantar a mão é quando quer falar alguma coisa. Pronto. Ativei para Luiz. O iPhone de Luiz Henrique. O quê? Foi você que levantou a mão, Luiz? Não! Então, Eu não cliquei. Eu acho que eu devo ter clicado sem querer. Luiz. Baixa a mão, Luiz. Não dá uma chulipa. Meu Deus. Pronto, eu vou voltar aqui. Deixa eu desligar o som de novo. Pronto. Ok. Baixa a mãozinha, Luiz, que eu pensei que você queria fazer uma pergunta. Ok. Então é o seguinte. Então, imagine o ponto P a uma distância da carga Q1, Q2 e Q3, né? O ponto P tem uma distância para cada carga, né? Então, o ponto P ele vai ter um potencial elétrico para cada carga dessa, que eu vou chamar dos seguintes valores. Então, o V1 será o potencial elétrico do ponto P para a carga 1. O V2 será o potencial elétrico do ponto P para a carga 2 e assim por diante, certo? Só que aí eu tenho três potenciais no mesmo ponto, porque eu tenho três cargas próximas a esse ponto. Então, como é que eu calculo o potencial resultante dessas cargas? Simples. Vou tirar aqui do meio. O potencial resultante do ponto P é você simplesmente somar os potenciais V1 mais V2 mais V3 mais Vn para N potenciais existentes no mesmo ponto. Então eu quero que vocês entendam que essa soma é direta, não é vetorial, é direta mesmo. Aqui só tem que ter cuidado quando o potencial for negativo, porque quando ele for negativo, o sinal negativo vai ser colocado aqui, vai ser trocado, esse mais vai virar menos. Mas se forem todos positivos, simplesmente é somar, não tem esse negócio de vetor, ângulo de 90, somar, subtrair, não tem nada a ver. É só simplesmente pegar os valores e sair somando, tendo cuidado com os valores negativos, ok? Muito bem. Então, o potencial de um ponto P, o que é o potencial do ponto 1? Nesse exemplo aqui, seria Q1, porque é relativa à carga 1, sobre a distância D1, já que é a distância até a carga 1. Mas quem seria o potencial do ponto 2, né? Do potencial V2? Né? Ela tem a ver com quem? Tem a ver com a carga 2 e com a distância D2. E sua fórmula seria essa aqui, ó, mais K Q2 sobre D2. Mas por que essas formas? Porque essa é a fórmula do potencial elétrico de cada ponto, de cada carga, né, gerada no ponto P. Mais reticência K vezes Qn, ou seja, uma enésima carga a uma distância enésima, né? Então, aqui é para generalizar que você pode ter quantos potenciais elétricos no mesmo ponto, quantos quiser, tá bom? Então, essa é a fórmula geral aqui. Pergunta. Para que esses três pontinhos no meio da fórmula? Pronto, esses pontinhos aqui é só para dar uma reticência e dizer que eu posso ter tantos potenciais quanto queira. Eu podia botar V1 mais V2 mais V3 mais V4 mais V5, certo? Então isso aqui é tipo uma reticência para dizer que eu posso botar, certo? Quantos potenciais eu quiser, certo? Isso aqui para você não fixar o valor. Eu posso ter 5 potenciais, 2 potenciais, 50 potenciais, tá certo? Então isso aqui é só uma maneira de uma progressão geométrica. Lembra que a gente estava aquela reticência para dizer que tem mais termos na frente? Tá, entendi. Ok, vamos para frente. Superfície equipotencial. Tá fechando aqui a aula. É uma superfície geométrica cujos pontos têm o mesmo potencial elétrico. Exemplo, imagine uma carga elétrica fonte e ao redor dessa carga imagine cascas esféricas concêntricas. Eu peço que vocês imaginem o que? Bolhas de sabão. Imagine uma bolha de sabão e imagine uma bolha de sabão dentro de uma outra bolha de sabão maior. E assim por diante. Outra bolha de sabão
envolvendo as duas menores. E aí você tem o que? Cascas esféricas. Então isso aqui é um exemplo de uma casca esférica rodeando a carga. E uma casca esférica dessa, ela é uma superfície equipotencial. Por quê? Porque se eu pegar vários pontos na mesma casca esférica, todos esses pontos estão à mesma distância do centro. Notando que todos eles estão à mesma distância do centro, como a fórmula do potencial é K vezes Q sobre D, e como o D é igual para todos e a carga é igual para todos, então o potencial é igual em todos esses pontos aqui. Então o nome dessa superfície cujos potenciais são todos iguais na mesma superfície é chamada de superfície equipotencial. Equi quer dizer o quê? Igual. Potencial quer dizer isso mesmo, potencial, potenciais iguais, tá certo? Aqui é um exemplo de superfícies equipotenciais planas, né? Então você tem aqui um campo elétrico de uma placa plana, as linhas de força do campo elétrico, e esses planos aqui, por exemplo, paralelos, são superfícies equipotenciais, de maneira que nesse ponto aqui todos os potenciais são iguais nesse último plano. No plano do meio já temos outros valores de potenciais diferentes, né? Mas todos na mesma superfície são iguais, tá certo? Então cada superfície dessa tem um valor de potencial elétrico, todos os pontos têm o mesmo potencial se tratando da mesma superfície. Quando você vai variando de superfície para superfície, o potencial elétrico vai variando, ok? Muito bem, então deixa eu avançar aqui o slide. Propriedades do potencial elétrico. Aqui eu vou irritá-los um pouquinho com matemática, mas é coisa muito simples, tá bom? Vamos lá. Imagine um campo elétrico uniforme. Não entendi. Volto. Peraí. Isso aqui é o anterior? Isso aí. Isso aqui? Porque você disse que vai cair matemática, eu já não entendi. Calma, Luiz. Jesus, Maria José. Nem comecei ainda, Luiz. Tenha calma, rapaz. A gente vai fazer ainda. Deixa eu mostrar. Você não entendeu que eu nem falei ainda? Vamos lá. Você vai entender. Você é um cabo inteligente. Seguinte, imagine um campo elétrico uniforme, ou seja, formado por duas placas eletrizadas, uma positiva e outra negativa. O campo elétrico ele é gerado por linhas de forças que saem da positiva e vão para a negativa. Vocês já lembram desse campo elétrico aqui, né? Formado por linhas de força paralelas entre si, entre as placas. Tá bom? E lembrando também do sentido das linhas do campo. As linhas sempre saem da região positiva para a região negativa, ok? Considere aí 3 pontos dentro desse campo elétrico, o ponto A, B e C, tá certo? Muito bem. Cada ponto desse tem um potencial elétrico que nós estamos designando por VA, VB e VC, respectivamente, um para cada ponto, certo? Então a gente vai demonstrar aqui quais são as propriedades do potencial elétrico de pontos dentro de um campo elétrico uniforme, para saber quem é o maior, quem é o menor, onde o potencial é maior, onde o potencial é menor. Primeiro, imagine aqui uma carga de prova, um Qzinho, né, que vai ser deslocado do ponto A ao ponto B. E esse deslocamento, note que o Qzinho é positivo e ele está próximo à placa positiva, né? Ele está entre, na verdade, uma placa positiva e negativa. A placa positiva vai repeli-lo, enquanto que a placa negativa vai atraí-lo para o ponto B, né? Então, essa carga de prova colocada no ponto A, ela se desloca espontaneamente para o ponto B, ou seja, apenas pela ação de forças elétricas. Não precisa você empurrar a carguinha que está no ponto A para o ponto B, ela vai pela ação das forças elétricas, nesse sentido aqui, né? Muito bem. Então, vamos lá. Existe o que aí? Um trabalho realizado pela força elétrica, um trabalho levando a carga do ponto A até o ponto B. Como esse trabalho como a carga se move de forma espontânea, então isso é um trabalho positivo. Nós chamamos de trabalho motor. Então sempre que o trabalho é realizado de forma que a força elétrica está no mesmo sentido do deslocamento, nós chamamos de trabalho motor, e trabalho motor é um trabalho espontâneo e, portanto, positivo. Agora, o que é trabalho da força elétrica? Infelizmente, esse assunto aqui, para demonstrar essa propriedade, a gente vai ter que usar a fórmula lá do capítulo posterior, né? Mas aí eu já vou adiantando aqui para vocês. O trabalho de uma força elétrica é você pegar o Qzinho e multiplicar pela diferença de potencial entre esses dois pontos. Ou seja, você vai pegar o Qzinho, que foi colocado aqui no ponto A, e multiplicar pela diferença de potencial entre o potencial do ponto A e do ponto B, de onde ele saiu e onde ele chegou. Então, olha só, VA menos VB. O que é isso? É uma diferença dos potenciais de onde ela saiu até onde ela chegou.
tá certo? Mas olha só uma coisa curiosa aqui. Se esse produto está dando positivo, preste bem atenção isso aqui agora é matemática, viu, Luiz? Ó, se esse produto aqui, isso aqui é um produto, está dando positivo, temos duas opções. Ou esses dois valores são positivos, ou esses dois valores são negativos. Que valores? O Qzinho e a diferença, né? Se o Qzinho eu já estou vendo que ele é positivo, obrigatoriamente, como o Qzinho eu já sei que ela é positivo, está aqui, ó. Obrigatoriamente, VA menos VB também deve ser positivo. Para quê? Para que o produto entre eles seja positivo. Bom, então se VA menos VB é positivo, se eu passar o menos VB para o segundo membro da equação, né, o menos VB para o segundo membro, eu vou ter o quê? Que VA é maior que VB. Olha a conclusão que nós chegamos. Que o potencial do ponto A ele é maior do que o potencial do ponto B. Ok? Vamos guardar essa informação e vamos agora pegar uma carga negativa e colocar lá no ponto C. Olha só aqui, todo mundo. Uma carga negativa no ponto C. Muito bem. Se eu errar e ficar negativa ou positiva? Oi? Perguntei, Luiz. E vai ficar negativa ou positiva? Não, porque eu posso escolher as cargas que eu quiser. Eu posso colocar cargas positivas ou negativas. Eu poderia fazer o experimento agora de B até C com a positiva, certo? Mas eu estou mostrando para você que mesmo que eu escolha uma carga negativa, o padrão matemático vai ser genérico. Você vai perceber que mesmo escolhendo uma carga negativa, isso também vai se verificar. Para que a gente não fique priorizando só a carguinha positiva. O que vai acontecer se eu pegar uma carga de prova negativa e colocar no ponto C? Espontaneamente essa carga vai ser atraída pela placa negativa ou ela vai ser repelida? O que é que vocês acham? Alguém responde aí. A carguinha Qzinho, ela vai ser atraída ou vai ser repelida pela placa negativa? Esse Qzinho aqui. Uma resposta. Repelida, não? É, repelida, perfeito. Repelida por quê? Porque os iguais os iguais se repelem. Então essa placa aqui vai repelir esse Qzinho, enquanto que a placa positiva vai atrair. Então para onde é que vai ser? Respondam vocês, o movimento desse Qzinho aqui espontaneamente, para a direita ou para a esquerda? Alguém pode responder? Para a esquerda. Para a esquerda. Então ela vai do ponto C, digamos, até o ponto B, certo? Então vamos admitir o movimento dela de C até B. E aí também houve um trabalho. Só que esse trabalho, ele também é positivo. Por que ele é positivo? Porque ele foi espontâneo. Ninguém precisa empurrar o Qzinho negativo para B. Ele vai sozinho, somente pela ação das forças elétricas, tá ok? Então ele também é um trabalho motor, portanto é um trabalho positivo, certo? Então, o trabalho de C até B, ou seja, realizado sobre esse Qzinho negativo de C até B, é positivo. Mas o trabalho, de novo, é o valor da carga, Qzinho, vezes a diferença de potencial de onde ele saiu com o potencial de onde ele chegou. Então, ó, VC, de onde ele saiu, menos VB, onde ele chegou. Tá? Então, Qzinho vezes VC menos VB. Isso aqui é a questão de trabalho da força elétrica. Bom, mas ainda lembra quem é o Qzinho? O Qzinho, opa, Alice levantou a mão. Como é que eu faço? Não tô vendo. Tio, Oi, meu amor. quando for passar o slide aí, tu avisa que Ellen vai tirar um print. Certo, tá bom, tá ok. Então, nesse caso aqui, esse produto aqui, ele é um produto que é positivo, mas olha só o Qzinho. O Qzinho não é negativo? Espera aí, se o produto está dando positivo, mas o primeiro termo é negativo, isso obriga que esse outro termo também seja o quê? Alguém responda. Deixa eu ver se alguém entendeu aí. Se Bárbara. Negativo. Isso, perfeito. Por quê? Se esse Qzinho é negativo, e se o resultado do produto está dando positivo, esse VC menos VB tem que ser negativo também, porque menos por menos dá mais. Por isso que VC menos VB é negativo também. Sendo isso, se eu passar o VB para o segundo membro dessa inequação, ele vai ficar positivo, vai ficar VC é menor que VB, eu vou inverter a inequação. Lembre que quando eu inverto a inequação, eu tenho que inverter o sinal. Se VC é menor que VB, então VB é maior que VC. Bom, agora vamos juntar essa informação aqui com essa informação. VA é maior que VB e VB é maior que VC.
Então, eu posso botar isso numa equação simultânea. Veja, VA é maior que VB, que ao mesmo tempo VB é maior do que VC. Conclusão, isso aqui organiza meus potenciais dentro de um campo elétrico. Pelas demonstrações que acabamos de fazer, a gente notou o quê? Que o potencial maior entre esses 3 pontos escolhidos foi o potencial do ponto A, certo? E o menor deles foi o potencial do ponto C, ficando o B na posição intermediária. Conclusão, que regra nós vamos tirar daqui agora? Essa matemática, Luiz, não entra em pânico, que é só para demonstrar. O que vale aqui agora é entender essa regra que é muito cobrada nas questões. Sempre próximo às regiões positivas, olha só, essa placa aqui não é positiva, sempre próximo às regiões positivas, o potencial dos pontos, os potenciais dos pontos são maiores. Quando eu vou caminhando para próximo das regiões negativas, o potencial dos pontos vão diminuindo. Então, por isso que o ponto A tem o maior potencial e o ponto C tem o menor potencial. Então, o potencial ele vai decrescendo da região positiva para a região negativa. Então, mais próximo da região positiva, os potenciais são maiores. Mais próximo da região negativa, os potenciais são menores. Então, não esqueça, o potencial decresce. Fábio. Pois não. Yasmin tá perguntando se é importante, porque ela não tá entendendo nada. Nem eu. Peraí, isso é importante o quê? Esse que você tá explicando agora. Se a matemática foi um pouco confusa, eu quero que vocês entendam pelo menos esse significado que, se você tem placas eletrizadas e essas placas geram um campo elétrico, dentro desse campo elétrico existem pontos. E esses pontos têm potencial elétrico, tá certo? Então, fica como regra a seguinte coisa. Os potenciais têm valores diferentes dependendo do ponto. Então, onde é que os potenciais são maiores? A regra é essa. Os potenciais são maiores quando você estiver próximo à placa positiva. Então, quanto mais próximo à placa positiva, maiores os potenciais. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais uma... Olha, por exemplo, eu estou soltando aqui alguns valores, alguns exemplos. Esses exemplos aqui são superfícies equipotenciais. Mas note como a superfície equipotencial mais próxima à placa positiva tem um potencial maior. E eles vão decaindo à medida que eu vou me afastando da placa positiva e vou me aproximando da placa negativa. Entendido? Então, olha só o que é que acontece. Eu estou dizendo que próximas às regiões positivas, os potenciais elétricos são maiores dos pontos. Quando eu vou me afastando dessa positiva, me aproximando da negativa, os potenciais elétricos vão diminuindo. Ok? Então, se você entender essa regra básica, mesmo que a matemática aqui fica confusa, já é um passo aí para acertar algumas questões que abordam esse tipo de conceito. Tá certo? Já a gente vai fazer um exercício que vai ter a ver com isso aí. Alice, Oi, Alice, tô vendo você. Alice, tira a foto, aí que eu faço o print que eu vou mudar o slide. Você pediu para avisar. Já fez? Já, pronto. Ok, então vou avançar. Muito bem, então terminou essa parte teórica da aula, tá certo? Aí aqui nós temos aquele slide realmente de padrão que eu coloco para vocês. Mas aqui eu vou fazer com vocês algumas questões para fechar a aula, tá bom? Bom, aqui vai ser a parte mais difícil. Por quê? Porque eu não tenho mesa digitalizadora, tá certo? E eu adoraria ter nesse momento, porque dá para escrever. Então, assim, eu vou fazer aqui no papel. Tio, Oi. tem uns pincelzinhos aqui embaixo aí. Mas eu já entendi. Se eu escrever, eu já tentei escrever com esse troço aí, Alice, porque não presta não, sai tudo torto e tá aí, eu vejo a galera riscando aí, né? Mas não consigo de jeito nenhum. Vou fazer uma letra aí, menino, não sei se vocês vão entender nada. E eu demoro demais para fazer uma letra G, um D, um V, é complicado. Então, assim, eu vou fazer no papel até um dia eu adquirir minha mesa digitalizadora, certo? Enquanto vocês rabiscam aí. Olha aí, rapaz, tem gente aí que tá assim, dá pra entender, mas você já deve ter uma mesa aí muito boa já, né? Eu tento aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficaria aqui, tô fazendo aqui uma formulazinha aqui, mas se eu for fazer isso, meu Deus do céu, olha só aí o desastre, certo? KQ sobre D, como é que ele ficou? Romeno. Mas aí, não vai sair um destroço, eu vou limpar tudo aqui, e agora tá até pra ficar com o pincel mais grosso aí, né, Alice? Tô vendo seu nome aí, bem legal. Não fui eu, não. Foi, não? Foi a outra Alice separada? Foi a Alice junta. Pronto. Tá bom, agora eu vou passar o slide. Como é que eu avanço aqui? Será que essas marcas vão sair?
Como é que eu tiro esse negócio aqui, meu Deus, agora? Pera aí, deixa eu ver aqui. Tem que clicar Alice, apague. É o mouse agora entendi. Não sou eu. Pronto, e aí, eu tenho que limpar esse troço aqui, pera aí. Limpar minhas anotações. Ficar borracha. Tá aqui, limpar todos os desenhos. Pronto, entendi. Agora pegar o mouse aqui de novo. Beleza. Bom, tá aí a primeira questão, o material vocês têm aí, tá certo? Mas eu coloquei ele aqui. A dificuldade é porque realmente nem no sistema Farias Brito não tem o do terceiro ano esse ano. No ano passado tinha, esse ano não teve. Então eu tive esse trabalho de escanear tudo isso aí para botar aqui para vocês verem, certo? Mas aí a página é a página 20, Confere aí, pessoal. Não esqueci aqui. Ela tá perguntando se é de fixação. 21. Página 21, de fixação. É o de fixação, página 21, tá certo? Então deixa eu tirar aqui do meio esse negócio aqui. Vamos lá. Primeira questão diz assim, o gráfico mostra a dependência do potencial elétrico criado por uma carga pontual no vácuo em função da distância. Então, veja só, já dá para notar que a carga é positiva, né? Porque quanto maior a distância, menor o potencial elétrico, conforme aquele gráfico que nós mostramos. Então, nós temos aqui a distância medida em metros e o potencial elétrico gerado nos pontos pela carga em volts. Ele diz, determine o valor da carga elétrica, dê sua resposta em unidades de 10 a menos 9 coulomb. Gente, eu andei avaliando a questão e assim, a editora aí cometeu um errozinho gráfico aí de desenho, tá certo? Esse desenho aqui, a linha não está bem precisa em cima dos pontos. Na verdade, essa linha aqui, para o valor da questão ficar correto, ela tem que passar em cima desse ponto aqui, Estou mostrando no mouse, dá para ver, né, pessoal, o mouse aí? Pois é, então tinha que passar em cima desse ponto. Então vamos admitir que essa linha passou nesse ponto aqui exatamente o que a questão propõe, mas aí o desenho não ficou bem feito aí pela edição, certo? Então, passando nesse ponto aqui, o que é que nós temos? Nesse ponto, ele está entre quem aqui na distância? Ele está entre 0,1 e 0,2. Ou então 0,10 e 0,20. Quem é que está entre 0,10 e 0,20? Mesmo no meio. Alguém responde. 0,15. Isso, garoto. Então, 0,15 seria o valor que está aqui, 0,15. E ele corresponde a que valor agora no eixo dos potenciais? Alguém pode dizer aí para mim que valor está aqui no meio? 300. Vamos lá. 300, porque tem entre 200 e 400, 300. Perfeito. Então, quando o potencial é 300 volts, a distância é 0,15 metros, tá ok? Bom, agora é hora de eu fazer aquele truque aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou interromper o compartilhamento, certo? Vou fazer isso aqui. Vou interromper o compartilhamento. Vou maximizar a tela. Como é que tá a minha tela aí? Tá cheia para vocês, Sim. Tá sua cara. Minha cara horrível aí. Pronto, o que eu vou fazer agora? Vou fazer isso aqui, Vamos ver se dá certo aqui. Eu vou melhorar aqui a iluminação. Deixa eu tirar esse bloco de vidro aqui também. Vou ver se dá certo, Vocês estão vendo agora em um papel aí? Ficar de cabeça para baixo. Sim. Não, eu sei escrever. Eu vou escrever de cabeça para baixo. Eu já sei escrever de cabeça para baixo. Isso aí eu treino. Acho chique. É porque eu treino no SEJA dando aula aos alunos em Biro, aí eu já peguei esse jeito. Pelo menos para cá vai servir isso. Mas tá dando para ver o papel, né? Direitinho? Então vamos lá. Sim. Então na primeira questão é assim, V é igual a K vezes Q sobre D. Por que eu estou usando essa fórmula aqui? Porque é a fórmula do potencial elétrico. Deixa eu ver se não está espelhado. Tá espelhado não, né? Tá ok, beleza. Seguinte, depois eu levanto o papel para vocês. O que é que a gente vai fazer? Lá no valor do potencial, a gente vai trocar ele por quem? Pelo aquele valor 300, certo? Então eu boto aqui 300 igual, tá certo? O valor da constante eletrostática, quem é o valor? É 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o valor da carga que ele está procurando na questão. Tudo isso sobre, vamos trocar agora a distância. Lembra quando 300 volts era o valor, quem era o valor da distância correspondente? 0,15. Não vamos botar o quadrado não, aqui não é o quadrado, tá certo? Muito bem, você vai colocar um aqui de baixo e vai multiplicar os meios pelos extremos, ok? Então vai ficar assim, observe. 300 vezes... Vou começar com esse aqui primeiro, né? 1 vezes 9, 10 elevado a 9 vezes Q dá 9 vezes 10 elevado a 9, tá no campo de divisão ainda, tá mais para cá, vezes Q.
Então, 1 vezes 9, 10 elevado a 9Q é 9 vezes 10 elevado a 9Q, que é igual, e 300 vezes 0,15, isso vai dar o quê? 45. 5. Isso, garoto. Muito bem. Agora, vamos passar essa coisa horrível aqui, 9 vezes 10 elevado a 9, vamos passar ele dividindo, né? Vou passar aqui para o outro lado da força, certo? Então, é o seguinte, vai ficar o quê? Vai ficar Q igual a 45... Gente, é que Daniel tá fazendo na reunião. Bora, deixa ele quieto. É porque eles podem entrar, eles também tem um link lá, ok? 45 sobre 9. Tio, sai, sua cara. Tá aqui. É porque Vale, perfeito. Sim, todo mundo entrou, todos os professores entrou aqui agora. Fica saindo Fábio da tela, gente. Saiam. Que foi que... É porque fica aparecendo a tela deles em vez da sua. É. Porque nós somos administradores, a gente tá... Oi, Érica. Eu tô morta. Queiram se retirar, por favor. Diga... Nós estamos Vocês estão... Vocês estão no meio da... Estão no meio da escrita vocês. Fábio. Assistam a aula, gente, assistam a aula. Olha aí. E aí, Fabinho, tudo bom? Bora, meu povo, olha a física aí. Sarinha, sua fofa. Gente, a gente tá entrada. Tá, enfim, continue. Pronto. Até Liga o microfone aí, por favor. Os cálculos já apareceram aí na tela de novo? Apareceu. Mas já apareceu já. Ei, quem tem seus meninos pequenos, desliga o microfone. E aí, a folha já tá aparecendo com os cálculos? É só passar pro lado, gente. Passa pro lado e clica na dele. Ah, exatamente. Procurei minha região aí. Encontraram já? Sim. Pronto. Então eu vou continuar o cálculo aqui, certo? Vamos lá. 9 10 a 9 vezes Q igual a 45, né? Então a gente vai passar esse número grande aqui, 9 10 a 9, dividindo. Vai ficar Q igual a 45 dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Bom, se a gente dividir 45 por 9... vai dar quanto, pessoal? 45 por 9, vamos ver se vocês estão atentos. 5. Muito bem. E a potência que está aqui embaixo, a gente pode subir ela para o numerador. E subindo ela para o numerador, o sinal do expoente é trocado. De 10 elevado a 9 para 10 a menos 9. Certo? O que? Coulomb. Como ele quer a resposta em 10 elevado a menos 9 Coulomb, a resposta é 5. Porque nós temos 5, 10 elevado a menos 9 Coulomb. Certo? Ok? Então, vou levantar aqui o vídeo de novo, ok? Pra gente compartilhar a tela novamente, mas esse é o resultado da nossa continha aí da primeira questão. Vou levantando aqui o vídeo novamente. Oi, Graça! Você tá aí assistindo a minha aula, galera? Muito invasor disso aí, dá uma olhadinha. Érica! Tudo bom, Érica? Muito bem. Oi, Fabão! Fabão, essa rede aí. Ah, quarentena boa, né, Fabão? Essa aí? Já achou essa aqui? E Luiz também aqui, dentro da rede. Rapaz, vamos Fábio, olha o imposto de renda, Fábio. Rapaz, cadê Fabiano aqui? Ó, rapaz. Mas, olha, rapaz, só eu que não tô deitado. Rapaz, só eu que tô trabalhando, né? Eita. Ah, rede pesada. Rapaz, ei, macho, vamos criar esse método agora de dar aula. Vamos ficar em casa e... Melhor. Muito bem. Seguinte, eu vou... bloqueei o áudio de todo mundo e pode continuar a aula. Vou compartilhar aqui a tela agora, vocês aí que estão nessas redes cearenses, tá certo? Vou voltando aqui pro meu slide. Deixa eu ver aqui daquele... Pronto, tá aqui, beleza. Então é o seguinte, ó. Então vocês viram que a resposta no caso foi 5, 10 a menos 9 Coulomb. Como ele quer a resposta em unidades de 10 a menos 9 Coulomb, a resposta no caso é 5. Por quê? Porque é 5, 10 a menos 9 Coulomb, ok? A alternativa é aí pra galera, tá ok? Que massa. Vamos voltar para a segunda questão. Rapaz, vocês estão aí de boa mesmo. Olha o Fabiano aí, cara. Ô, figurado. Muito bem, vamos para frente. Segunda questão da US. Seja o sistema composto por duas cargas elétricas mantidas fixas a uma distância d e cujas massas são desprezíveis. Ele diz, a energia potencial do sistema é em A, inversamente proporcional a 1 sobre d ao quadrado, proporcional a d ao quadrado,
proporcional a 1 sobre D ou proporcional a D? Fábio, Oi. repita aí qual é o item da primeira questão. Foi a alternativa E, meu amor. Foi 5. 5, 10 a menos 9 Coulomb, mas a resposta é só a mantissa chamada 5, né, que ele pediu em 10 a menos 9 Coulomb. Tá ok? Certo. Ok. Essa segunda questão ela é bem rápida. Eu vou novamente tirar o compartilhamento da tela, certo? Vou aqui colocar no modo papel, enquanto eu não compro minha mesa digitalizadora. Eu tenho que fazer esse recurso aqui. Mas Só sem mudar de rede. tô vendo aí. Bom, vamos tentar aqui agora. Olha aí, galera, essa segunda questão dá pra ver aí, ó. Tá dando pra ver direitinho? Tô escrevendo de cabeça pra baixo, viu? Dá pra ver. Dá, né? Opa, isso aqui é o potencial. Como a questão trata de energia potencial elétrica, lembre que a energia potencial elétrica entre duas cargas é dada por K vezes Qzão, né? Vezes Qzinho, se for um Qzão e um Qzinho, não tem, pode ser Q1 e Q2, não importa, sobre a distância entre elas, ok? Muito bem. Aí, ele quer a relação entre energia potencial e a distância. Veja que a energia potencial ela é inversamente proporcional à distância. Por quê? Porque a distância está aqui no denominador da fração do segundo membro. Então, quanto maior essa distância, menor essa energia potencial elétrica. No entanto, você não tem nenhuma alternativa que diz que a energia potencial é inversamente proporcional à distância. No entanto, se eu transformar essa expressão, né, K vezes Qzão, né, vezes Qzinho, vezes 1 sobre D. Muito bem, Fabiano. 1 sobre D. Gostei dessa participação. E aí, o que é que nós temos? Que eu posso dizer que a energia potencial elétrica ela é diretamente proporcional à fração 1 sobre D. Né? Porque quanto maior a fração 1 sobre D, maior a energia potencial. Mas para ser maior essa fração, D tem que ser menor possível. Tá certo? Então, a alternativa que diz que a energia potencial é diretamente proporcional à fração 1 sobre D existe, né? Vou voltar aqui para a questão, né? Tirar aqui falta de uma mesa digitalizadora. Oh, meu Deus. Onde eu acho? Fábio! Oi, minha Fábio, querida. Oi. volte aí para tirar um print Da questão? Peraí, tô resolução. voltando. Fala embaixo que você não tá em casa, a resolução, né? Pronto. Luísa, né? Ó. Ai, não tá aparecendo nada, calma. Não, procure aí, você. Tá tem que- aparecendo Érica pra mim. Parabéns pra Ellen. É só correr pro lado aí. Acho que tem como você procurar aí do lado. Deu certo. É? Eu Pronto. acho que deu certo. Vou tirar o compartilhamento da tela. Muito bem. E aí agora a gente vai. Deixa eu ver aqui. Já que eu tiro o compartilhamento. Menina, é muita informação. Bicho é digital, todo bicho mundo é digital. É digital, velho. Chega, Jesus. E agora? Como é que faz isso aqui? Volta pra cá. Me esqueci, gente. Exibir. Na época do Lauro, você não dava aula assim pra mim, não. Chega, Jesus. E agora eu não sei onde é que tá isso aqui. Ah, você é velho desse jeito. 46 anos. Eu fui aluno de Fábio também. Mulher, respeite ele. Saí da Chamou tela de cheia. idoso. Deixa eu... Ah, tá aqui. Acho que é isso aqui. Saí do compartilhamento. Tá no grupo de risco. Não, tô não, viu? Você... Rapaz, me respeita. Aí você me mata desse jeito. Lembra que nós passamos junto no vestibular? Foi, macho. Eu e Fabiano fizemos faculdade aí já. Na mesma turma. Na mesma turma, lá do Essa é a lado. idade, Fabiano. Praticamente. 46. Nós somos 2 meninos ainda, viu? Não vamos julgar, não. Nós ainda não vamos pegar o corona, mas ninguém vai morrer, não. Dessa vez. Ei, cara. Menino novo. Oi. Sim, continuando. Então tá aqui a resposta, alternativa C, proporcional a 1 sobre D, tá certo? Essa é a resposta da segunda questão, ok? Vamos avançar aqui. Terceira questão aí do professor Eduardo Cavalcante. Esse professor coloca muitas questões aí, né? A figura representa algumas superfícies equipotenciais de um campo eletrostático criado por duas cargas puntiformes e os valores dos potenciais correspondentes a cada superfície. Então aqui, ó, essas linhas, elas não são linhas de campo elétrico, não. São linhas de superfície equipotenciais, tá certo? Então essa superfície tem um valor de potencial 20 volts, aqui 10 volts, aqui 0, menos 10, menos 20. Beleza. Diante dessa colocação, aqui já estava revelando os segredos, tudo bem.
É porque é o seguinte, ele vai perguntar lá, ele vai querer saber onde é que estão as cargas, né? Quem é a carga positiva, quem é a carga negativa e como é que é o comportamento das linhas de força, tá certo? Então, quem é que lembra que eu disse aí que quanto mais próxima a região positiva, né, você tem um potencial elétrico maior, né? Como os potenciais elétricos maiores estão aqui do lado esquerdo, vocês estão notando que são maiores do que do lado direito, já que aqui é negativo, então, obviamente, a região positiva está aqui do lado esquerdo. E não se trata de placas. Por quê? Porque as superfícies equipotenciais são esféricas, tendendo aqui a uma esfera de raio infinita, essa aqui do meio, né? Então, são cargas pontiformes, ok? Então, eu tenho aqui a carga positiva do lado esquerdo, porque as superfícies de maiores potenciais estão próximas à região positiva, e do lado esquerdo nós temos aí a carga negativa, que é a região onde tem menores potenciais. E outra coisa aqui que vocês já sabem sobre as linhas de força, que as linhas de força de duas cargas pontiformes, elas saem da carga positiva, né, e vão chegar lá na carga negativa. E essas linhas, elas não são paralelas e, portanto, não é um campo elétrico uniforme. Ele varia conforme você vai caminhando sobre a linha. Tá ok? Então, diante dessas duas informações, né, a gente pode analisar os itens a seguir. Na verdade, agora eu vou pedir que vocês analisem. Dessa vez eu não vou dar a resposta. Eu quero que vocês, já que vocês têm um material, vou colocar aqui também no slide, que vocês analisem entre os 5 itens qual é o correto. Todos eles são muito parecidos, né? Mas tem um só lá que é correto. Vamos ver quem diz a resposta para mim sem olhar o gabarito. Acho que vocês não tem, não, né? O gabarito das fixações. Ei, Fábio. Diga. Mas qual é a pergunta mesmo? A pergunta é a seguinte. Na verdade, até eu, quando eu li essa questão, achei confusa, porque eu achava também que faltava pergunta. Mas as alternativas já vão dizer a possibilidade. Quer ver? Ó, vamos ler aqui o item A. Tem valor em módulo maior a carga elétrica próxima ao ponto B? Assim como o potencial elétrico em A é maior que o potencial elétrico em B, as linhas de força que representam o campo elétrico saem da esquerda para a direita. Então a própria alternativa está querendo avaliar quem é a carga elétrica maior, quem é a carga elétrica menor. E outra coisa, deixa eu voltar aqui que eu esqueci de explicar uma coisinha aqui. Detalhe. Como você tem uma simetria nas superfícies equipotencial, ou seja, o valor 20 que está aqui, valor menos 20 desse lado, ou seja, tem uma simetria em valores, em módulo, então as cargas elétricas têm os mesmos valores. No entanto, uma é positiva e a outra é negativa. Então, o módulo das cargas são iguais, tá certo? Então, é isso que ele vai analisar nos itens. Ó. Tem o mesmo módulo, tem valor em módulo maior que a carga elétrica próxima ao ponto B, assim como o potencial elétrico em A é maior que o potencial elétrico em B. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, tem valor em módulo maior que a carga elétrica próxima ao ponto B. Mas deveria ser o ponto A, que eu não sei se é porque está faltando alguma informação. As linhas de forças que representam o campo elétrico saem da esquerda para a direita. Então, primeiro, sobre o valor do módulo das cargas, eles não são maiores e nem menores do que uma a outra. Por quê? Porque as superfícies equipotenciais são bem simétricas e, portanto, elas têm o mesmo módulo de carga, apenas com sinais contrários, tá certo? Então, nesse caso, se a alternativa vier dizendo que tem módulo menor, módulo maior, já está errando. Ele tem que começar dizendo que tem o mesmo valor em módulo. Então, o item A e o item B, você já pode descartar por conta disso, né? Então, o item C, sim, é uma possibilidade. Vamos verificar o que ele diz. Tem o mesmo valor em módulo que a carga elétrica próxima ao ponto B, enquanto que o potencial elétrico em A é maior que o potencial elétrico em B. Ó, até aqui está tudo bem, realmente. As duas cargas têm o mesmo módulo e o potencial elétrico do ponto A é maior do que o potencial elétrico do ponto B. Vamos ver o que ele diz o restante. As linhas de forças que representam o campo elétrico são paralelas entre si na horizontal. Pronto, aqui ele cometeu o erro. Porque as linhas de força elas não são paralelas porque são cargas pontiformes. Por que eu sei disso? Porque as superfícies não são superfícies planas, são superfícies esféricas próximas às cargas e, portanto, são cargas e as cargas não geram campo elétrico uniforme, elas geram um campo elétrico de valores variáveis em cada ponto no espaço. Então, o item C foi certo até aqui, mas depois ele cometeu o erro aí na última frase. Vamos ver o item D. Tem mesmo valor
em módulo, que é a carga elétrica próxima ao ponto B, enquanto que o potencial elétrico em A é menor que o potencial elétrico em B. Opa, cometeu um erro aqui. Ele começou dizendo que tem o mesmo valor, tá certo, mas diz que o potencial elétrico em A é menor que o potencial elétrico em B. Tá errado porque o potencial elétrico de A é maior que o potencial elétrico de B. Então aqui já tem um erro. Deixa eu ver o que ele diz na última frase. Oi. Como assim tem o mesmo valor? Não tô entendendo. O mesmo valor é... Vamos lá, volta lá para a figura. Deixa eu voltar aqui, ó. Se você notar, essas superfícies equipotenciais, tá vendo aqui? Elas não têm uma simetria, ou seja, aqui não tem 20 e aqui não é o mesmo valor em módulo, menos 20. Pois bem, aqui ó, você tem 10 e aqui menos 10. E exatamente no meio, 0. Quando é que ocorre essa simetria? Quando as duas cargas que estão gerando essas superfícies equipotenciais têm o mesmo módulo. O mesmo módulo é o mesmo valor, digamos, 20 coulomb e a outra menos 20 coulomb, por exemplo. Estou dando aqui um número para carga, certo? Sei lá quantos minutos. Estou terminando. Falta só a última. É a quarta, quinta questão, a gente termina, certo? Bom, e aí, viu, Edni, né, que estava perguntando na outra? Era. Então, assim, por que eu sei que as cargas têm o mesmo módulo? Devido à simetria das superfícies equipotenciais. Estão todas iguais de um lado e do outro. Ó. Se fossem diferentes, por exemplo, se aqui fosse maior do que aqui, em módulo, se aqui fosse mais 30 e aqui menos 20, então essa carga aqui seria maior. Tá certo? Mas como elas têm igualdade em módulo, de um lado e do outro, mantendo uma simetria na figura, então é porque as cargas têm o mesmo módulo. Tipo assim, aqui é mais 1 microcoulomb, aqui é menos 1 microcoulomb, ou seja, o mesmo valor em módulo, no entanto, com carga de sinais contrários. Tá certo? Eu botei aqui Q e menos Q, ó, tá vendo? Ó? E essas são as linhas do campo. Então, estou na alternativa D, ó. Tem o mesmo valor em módulo, tá certo ele dizer isso aqui. Enquanto que o potencial elétrico de A é menor que o de B, tá errado. Porque o potencial elétrico de A é maior do que o de B. Porque próximo a A, os potenciais são maiores. Então, a última linha. As linhas de força representam o campo elétrico saem da direita para a esquerda. Isso é verdade. Opa, não. Saem da esquerda para a direita, né? Então, tá errado também essa última frase aqui. Vamos ver se o item E salva a questão. Tem o mesmo valor em módulo, que é a carga elétrica próxima ao ponto B, enquanto que o potencial elétrico em A é maior que o potencial elétrico em B, verdade, até aqui está tudo bem, mesmo valor em módulo, potencial de A próximo a A é maior que o potencial próximo a B, as linhas de força que representam o campo elétrico saem da esquerda para a direita, verdade também. Então, as três afirmações que ele faz no item E estão todas verdadeiras, portanto é o item correto, certo? Pode marcar esse item aí como sendo o item E. Amanda Malugueira levantou a mão. Fala, Amanda. Sabe, deixa eu perguntar uma coisa. Tem Oi. alguma fórmula relacionando potencial elétrico e campo elétrico? Tem lá na frente. É a fórmula do UED, né? Mas não é agora, a gente vai mostrar isso lá na frente. Na verdade, é a relação entre campo elétrico e diferença de potencial elétrico. Sim, e tem também com a de potencial elétrico. Tem sim, viu? Tem sim, mas só que nesse capítulo porque, eu não eu acho mostrou. que tem uma questão que precisa usar, eu acho, pra Certo, entender. certo. Só a Ora, teoria, entendeu? se você pegar, já eu vou baixar aqui novamente, se você pegar a fórmula do campo elétrico, que é KQ ao quadrado sobre D ao quadrado, né? KQ sobre D ao quadrado, perdão. KQ sobre D ao quadrado. Se você separar o D ao quadrado em um produto 1 vezes D vezes 1 vezes D, vezes 1 sobre D, na verdade, 1 sobre D vezes 1 sobre D, então você consegue aí botar o potencial dentro da fórmula do campo elétrico e criar uma relação entre eles. Já eu faço isso aqui para vocês, tá bom? Quem é que tá dando essa risadinha? Obrigada. Na hora, já eu faço. Vamos para frente. Quarta questão. Essa aqui é o seguinte, acho que eu vou voltar para a folha novamente, essa aqui é bem rapidinho também. Ó, o gráfico representa o potencial gerado por uma carga elétrica pontiforme em função da distância dessa carga aos pontos do campo elétrico. O meio é o vácuo. Então tá aí o gráfico, né? Esse gráfico aqui eu vou já passar para o que ele pede, eu vou chamar aqui alguns pontos. Por exemplo, esse ponto aqui que tem um potencial V1 e uma distância 1 metro, eu vou chamar de ponto 1. Ó. Esse ponto aqui que tem... Apaga esse risco aí, gente. Pronto. Não sei quem foi que fez. Tudo bem, não vai dar para atrapalhar. Não. Esse ponto aqui, ó, certo? Que tem potencial 15 volts, né? E distância D2, eu vou chamar esse ponto de 2. E esse ponto aqui, que tem potencial 45 volts
e distância 2 metros, vou chamar de 3. Tá certo? Só uma questão de nomenclatura de acordo com os números que já aparecem aí. Tá ok? Muito bem. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai pedir, de acordo com esses pontos aqui, né, que a gente escolheu no gráfico, o seguinte. O potencial V1, a distância D2, que podem ser obtidos a partir do gráfico, e a carga Q, que gera o potencial, assume os seguintes valores. Ele quer o valor de V1, o valor de D2 e o valor da carga aí em tal situação. Então, deixa eu voltar para o slide anterior, tá certo? E aí vamos fazer o seguinte, vamos memorizar aqui os valores, que a gente vai primeiro fazer o seguinte cálculo. A gente vai pegar logo o ponto 3, porque com o ponto 3, a gente já tem o potencial e já tem a distância. Então, jogando esses dois valores na fórmula do potencial elétrico, a gente consegue calcular o valor da carga elétrica, tá ok? Então, eu vou aqui de novo retirar o... Vamos lembrar desses valores aqui, ó, 45 e 2, tá certo? Quando eu estiver lá na parte da escrita. Quando for V1, a distância é 1 metro. E quando for o V2, que no caso é esse aqui, 15 volts, a distância é D2, tá certo? Então, lembre aí das relações, cada aluno lembre de uma relação que eu vou precisar dela. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, certo? E vou para a tela cheia aqui, né? Se eu não me engano aqui, acho que é assim. Tá sem áudio. Sim, Fábio, cadê você? Fábio, Você desligou seu microfone. Não voltou mais, não. Não entendi. Fábio! Ele deve ter puxado o carro. Pronto, Alguém pronto. levanta a mão. Não, é porque eu cliquei sem querer aqui. Dá ouvindo agora já? E Pronto, beleza. Ok, agora eu cliquei sem querer aqui no microfone. Vamos lá. Um rato areado assim. Calma. Bora lá. Vou aqui fazer novamente. Essa é a quarta questão, né? Quarta questão. Então, eu disse a vocês que ia começar com o V1, foi? Não me lembro aqui, vamos lá. V1, aqui, um índicezinho V1, é igual a K vezes Q sobre a distância D1. Confirma aí se estão vendo direitinho. Alô? Sim. Estão vendo, né? tamo Beleza, sim. beleza. Então é o seguinte, vamos trocar agora o V1. Quem é o V1? Quem é que lembra lá qual era, hein? Aquele do meio, não era? V1 não. Deixa eu ver. Né? Era aquele que ia no meio. 45 e quanto? Confere aí no exercício. E 45 é o potencial. Era o 45. 2 é a distância. Pronto. Então a gente tava chamando de quê? Eu sei que um a gente botou lá em cima, não foi? O 2 a gente colocou. Era 3. Era o 3, né? Então V3. Era 2. Era 2. Não, era 3. Sabe por quê? Porque o único que tem os dois, todo mundo é o 3. Porque um não tem o D2 e o outro não tem o V1. Então é o 3 mesmo, com certeza. Vamos lá. Então quem era o V3? 45 igual a constante 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o Q, que a gente está procurando, que é uma das perguntas que ele faz, dividido por a distância D3. Mas quem é a distância D3? Era o 2, né? É o 2. Aqui a gente faz aquela matemática de novo, certo? Multiplica meios pelos extremos, vai ficar de novo. Deixa eu botar aqui, tirar da sombra aqui, né? Vai ficar assim. 9. O que é isso? 10 elevado a 9 vezes Q igual a 90. É isso? 90, exatamente. Bom, daqui Q vai ser igual a 90, né? Dividido, tá assim, dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. Só que 90 dividido por 9, pessoal, dá o quê? Dá 10, né? E 10 vezes 10 elevado a 9 dá 10 elevado a 10 colon. Mãe, eu não sei não, para administrar. Pronto, então eu não sei como é que estão as alternativas lá, depois a gente confere, tá ok? Tem alguma alternativa? Oi? Fábio. Diga. Não, quando o 10 a 9 tá dividindo, para ele ficar em cima, tem que ficar... É mesmo, não, né? não. Tem razão, obrigado. É porque eu fiz aqui tão direto que eu nem percebi isso. Obrigado, querida. Muito bem, realmente vai ficar 10 vezes 10 a menos 9. Isso aqui vai dar o quê? 10 a menos 8, não é isso? Isso, obrigado, tem razão. Não tinha percebido aqui. Aquele escrever de cabeça para baixo, né? Muda até a percepção disso, eu não tinha visto. 10 a menos 8, obrigado, tem razão. Tem uma alternativa que aponta para isso? Tem alguma alternativa que aponta para 10 a menos 8 colon? Tem 3.
Tem 3, isso que eu queria saber, mas tem, né? Então tem alternativa que já aponta para isso, né? Muito bem. Agora vamos calcular o potencial daquele ponto lá de cima, que é o V1. Ele pede o V1. Quem é o V1? É o K vezes Q, né? Sobre D1. Tá aqui novamente para cá, D1. Muito bem. E aí vamos fazer o seguinte, quem é o K? 9 vezes 10 elevado a 9. Quem é o Q? 10 elevado a menos 8 sobre a distância D1. Alguém me lembra aí quanto é a distância D1? É 1, né? Beleza, obrigado. E aí vai ficar o quê? Vai ficar 9. 10 a 9 com 10 a menos 8 dá 10 elevado a 10 elevado a 1, né? E 10 elevado a 1 é 10. E 9 vezes 10 dá o quê? Dá 90. Dá 90 volts. Né? Então 90 volts, está calculado aqui o V1. E só falta agora o D2. Então vamos lá. V2 é igual a K vezes Q sobre D2. Bom, trocando os valores de novo, vamos lá. Quem é o V2? Me ajuda aí. Tem um valor do 15. V2. É o ponto lá de baixo. 15 igual 9 vezes 10 a 9, que é a constante. O Q é 10 elevado a menos 8 sobre o D2 que ele está pedindo agora. Tá bom? Bom, trocando aqui em miúdos, o que é que nós temos? Aqui vai ficar o quê? Vai ficar 15D2, multiplicando meios pelos extremos. Deixa eu botar mais para cá para vocês. Igual a 9 vezes 10 elevado a 10, né? Aliás, elevado a 1, né? Portanto, 90. E aí, D2 é igual a, no caso, quem, pessoal? Aqui, 90 dividido por 15 dá 6 metros. Bom, então a alternativa tem que dizer que V1, que foi aqui no segundo cálculo, é 90, que D2 é 6 e que a carga é 10 a menos 8 coulomb. Tem alternativa para isso aí, pessoal? Sim, letra E. Letra E? Beleza, deixa eu voltar aqui novamente para a página. Toda vida aqui eu me atrapalho. Onde é que eu boto isso aqui, menino? Deixa eu ver. Compartilhar a tela. Até aqui. Beleza, então, jogando aqui para as alternativas. Alternativa é, perfeito. V1, 90 volts. D2, 6 metros. E Q1, 10 a menos 8 coulomb. Esse 1 aqui pode ser facultativo. Perfeito. Então tá aí a nossa resposta. Lembrando que isso aqui... Olha que interessante. Que foi? Tem como fazer isso aqui de forma muito direta, pessoal. Porque às vezes eu sou muito viciado em cálculo. Mas assim, se você perceber, o produto... ele é sempre uma constante. Por exemplo, quanto é que deu o V1 mesmo aqui? Vamos só conferir aqui. O V1 deu 90, né? Ó, 90 vezes 1 dá 90, não é isso? Deixa eu virar mais aqui. Só um momento. Pra cá, né? É pra cá. Muito bem. Ó, 90 vezes 1 dá 90. 45 vezes 2, olha só que curioso aqui, ó. Dá 90 também. 15 vezes 6 também dá 90. Então, assim, se você percebesse que esse produto aqui tem que ser constante, ó, 45 vezes 2 não dá 90, esse produto aqui, ele também tem que ser constante. Então, qual o número que multiplicado por 1 dá 90? O próprio 90. Então, isso aqui seria 90 de cara. E esse aqui, qual o número que estaria aqui para multiplicar por 15 também dá 90? Seria o 6. Então, o único valor que ficaria desconhecido seria a carga que você teria que aplicar aqui na fórmula. Então, descoberta a carga, V1 e D2 seria bem fácil de encontrar de forma bem direta, sem muito cálculo, como eu fiz, tá bom? Vamos para a última questão. Essa questão aqui direta, sem cálculo, diz assim, embora eu tenha que fazer aqui um desenho gráfico bem rápido. Olimpíada Brasileira de Física. 2 cargas pontiformes, mais Qzinho e menos Qzinho, localizadas no vácuo, estão separadas por uma distância fixa R, né? Como ilustrado na figura a seguir. O ponto P está localizado na posição média entre as 2 cargas. Identifique a alternativa correta. Quem é que já identificou um erro aí nessa questão? Vamos ver quem é bom aí de observação. Olha a figura e olha o texto. Vocês não estão aí, né? Vamos lá. Quem identificou um erro aí nessa questão? Bom, eu já consertei aqui no slide, deixar isso claro. Ah, desculpe, no slide já está consertado. Eu quero saber na apostila. Se você pegar a apostila aí, tem um erro na figura. Sim, porque tem 2 mais que. Tem que ser positiva, mas muito você bem. negativa.
Exatamente. Então, assim, eu já consertei aqui no slide, porque na apostila de vocês ele botou as duas cargas positivas. Na verdade, é uma positiva e uma negativa. Tá certo? Bom, acho que agora eu vou tentar usar aqui a caneta, ver se dá certo. Bom, então assim, deixe-me ver aqui. Olha o item A, o que é que ele diz? Ele quer saber o seguinte, o que é correto, né? Item A, a força elétrica resultante sobre uma carga colocada no ponto P é 0? Olha só, pessoal, vamos voltar aqui. Então é o seguinte, se eu botar uma carguinha aqui, eita, vamos fazer um desenho. Cadê aqui meu pincel aqui? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer alguns elementos. Será que tem alguma figurinha aqui? Formas. Vou fazer aqui a mão livre mesmo. Então é o seguinte, imagine que eu boto uma carga aqui, não importa se positivo ou negativo. Vamos dizer que é positivo. Tá aqui, um sinal de mais, certo? Muito bem. E aí, aqui a bolinha. E aí, nesse caso, vamos lá. Como é que essa carga vai fazer força nessa carga aqui, positiva? Ora, uma força para cá, ó. Certo? Isso aqui é um vetor, pessoal. Na verdade, é um vetor. Certo? Muito bem. Como é que a carga negativa vai fazer força também nessa carga? Ó, enquanto que essa faz repulsão, essa aqui faz o quê? Faz atração. Então, a força dessa carga, vou botar aqui de outra cor, ver se só pode ilustrar. A força dessa carga aqui, ó, dessa negativa sobre a do meio também é para cá. Aí me responda, como é que uma força resultante vai dar 0 se as forças estão para o mesmo lado? Jamais. Então o item A não pode ser verdadeiro. Entenderam que o item A não pode ser verdadeiro por isso? Então deixa eu voltar aqui, deixa eu limpar. Clicar em mouse aqui. Então vamos ver aqui o item B. Ó. O campo elétrico resultante no ponto P é 0? Gente, pelo mesmo motivo, deixa eu voltar lá na figura e botar novamente aqui uma marca, caneta, tá aqui, caneta, mão livre, assim, né? Agora cuidado, você não vai mais colocar carga não, agora você vai colocar só mesmo o campo elétrico. Como é que é o campo elétrico de uma carga positiva no ponto P? É o campo de afastamento, ó, tô botando aqui o campo da carga positiva, certo? Esse é o campo da carga positiva. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma letra E. Sofrimento terrível, vou desenhar aqui. Campo da carga positiva. E como é que é o campo da carga negativa? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Muito bem. Da negativa, como a negativa é de aproximação, então o campo elétrico também é para cá. Desculpa aí pelos desenhos, mas vamos lá. Então isso aqui é o campo da carga negativa. Pergunta-se, como é que o campo resultante pode ser 0 se os dois vetores estão apontando para o mesmo lado? Jamais. Então, jamais o campo elétrico resultante vai ser 0. Ok? Então, deixa eu limpar aqui as informações. Então, o item B também não é. O item C. O potencial elétrico resultante no ponto P é 0. Vamos voltar aqui agora. Gente, como é que se calcula? Agora eu vou arriscar aqui o cálculo aqui com caneta. Como é que se calcula aqui o potencial elétrico, né? Vamos lá. O potencial elétrico é o seguinte. O resultante, pelo amor de Deus, potencial do ponto P, né, vai ser igual. Ora, quem vai ser o potencial no ponto P da primeira carga positiva? Vai ser K, Jesus, é por isso que não dá certo isso aqui. K vezes Q sobre R sobre 2, né? Tá assim, R sobre 2. Por quê? Porque é a metade da distância. Mais K, agora quem é o potencial da outra? Vai ser K vezes menos que, esse é o detalhe. Cuidado que nessa fórmula aqui, essas cargas não são em módulo. Não são em módulo. Portanto, o sinal tem que ser, isso é um parênteses, hein, pessoal? Isso aqui é o quê? Meu Deus do céu. Pronto. Sobre a distância mesma, R sobre 2. Ok? Bom, como você vai ter um resultado positivo e outro negativo, porque menos aqui, tá vendo? Esse menos aqui ridículo, por mais aqui vai dar menos. Então vai ficar os mesmos valores com sinais opostos. Então vai cancelar tudo. Então isso com isso aqui vai dar quanto, pessoal? 0. Certo? E aí o potencial elétrico resultante no centro, no ponto médio entre as duas cargas positiva e negativa, vai ser 0 sim. A alternativa C está correta, certo? Eu não vou mais comentar as outras, né, porque elas estão erradas, mas depois vocês podem verificar. Então, esse aqui é o item correto, certo? O item C, tá bom? Bom, desculpe aí pela primeira vez a experiência, eu espero que não tenha dado muita dor de cabeça. Eu sei que passou mais de um tempo de uma aula, né? Mas eu vou pegando o ritmo aqui com o tempo, certo? E aí vocês façam de fixação
tá bom? Para vocês começarem a praticar sobre esse assunto. Não, mulher, obrigado pela aula, foi ótimo. Me deu muita dor de cabeça, inclusive. Não, eu Alice. buraquinho aqui Então- e eu te mando com correio. Não, mas foi muito bom mesmo. Tá certo, querida. Obrigado, viu? Vai dar certo. Qualquer dúvida, pode entrar aí no... A gente faz um... Sabe, o Bruno tá chamando. Oi, onde é que eu atendo ele aqui? Pode falar. No chat. No chat. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Ei, Fábio, explica aí por que não é AD, por favor. Sei que você disse que vai explicar certo. mais. Não, tranquilo, vamos lá. Deixa eu botar. Se eu compartilhar a tela de novo, deixa eu ver aqui. Compartilhar. E colocou, Bruna, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. D, como temos duas cargas de mesmo módulo Deixa eu ver na horários, praticada. o valor do campo elétrico ao longo da reta que os une é constante. Não é constante porque isso não se trata de placas eletrizadas, se trata de cargas pontiformes. Então, o campo elétrico ele vai variando ao longo dessa linha. Ele é mais intenso próximo às cargas e menos intenso no meio das cargas. Na verdade, no meio das cargas ele tem uma resultante, só que ele é menos intenso que as resultantes próximas às cargas. Por quê? Porque se trata de duas cargas pontiformes e não de placas. Se fossem placas eletrizadas paralelas, aí sim geraria um campo elétrico uniforme entre as placas, de forma que o valor seria constante em todos os pontos. No entanto, como se trata de cargas pontiformes, então ao longo dessa linha o campo elétrico ele é variável. Ele vai ter módulo igual de cada carga no centro, mais a soma da resultante, mas a resultante de cada ponto ela é diferente, ela vai variando conforme a distância de uma carga para outra, certo? É só lembrar que próximo às cargas, as linhas de forças estão mais condensadas e o campo elétrico é mais intenso próximo às cargas. Mais afastado das cargas, as linhas de forças estão menos condensadas e aí você tem um campo elétrico, no caso, menos intenso. Então, onde o campo é menos intenso é no meio, onde ele é mais intenso é próximo às cargas. Bom? Tá, obrigado. Ok. Então é o seguinte, alguém mais tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat, se eu não sei se alguém ia perguntar alguma coisa. Chat. Chamada. Certo. Bote o meu, tá bom. Beleza. Ok, gente, então valeu pela participação. Isso foi novo para mim demais. Eu nunca tinha feito nem isso na minha vida. Mas eu espero que eu aperfeiçoe e quem sabe a aula fique melhor nas próximas oportunidades, ok? Então, tchau para vocês. Vou encerrar a reunião, tá certo? Grande Tchau, abraço. professor. Ok, Deus te tchau. Obrigado. Obrigada. Valeu, queridos. Tchau. Grande abraço. Tchau, Fábio. Valeu. Valeu.